Oi, gente. Então vamos para a segunda parte dessa live 087. Vamos lá. O limite do gentil, né? Então, conforme comentei com vocês, né, na verdade os tupis habitavam toda a costa brasileira, desde o Amapá até o Paranapanema, a divisa ali no Rio Paranapanema, na região do Paranapanema, aqui em São Paulo, onde ainda encontravam os limites, né, com os carijós, que a gente comentou que ainda já eram uma nação guarani, que ia até lá nos limites dos Pampas, onde ia encontrar com os charruas e minuanos. Então, falando sobre... E comentamos que dos tamoios, né, que os tamoios habitavam essa região aqui entre Bertioga e... Na verdade, é Bertioga, aqui em São Paulo, né, até ali na região da Baía da Guanabara. Então eles viviam nessa... Agora eles eram... os tamoios eram tidos como os avós, né? Porque era tido como o gentil mais antigo em toda a região, né? Então, os tamoios representam um agrupamento de povos indígenas que eram identificados pelo idioma, né, que era o tupi, né? O nome de tamoio, né, destaca porque em sua origem, tamoio, né, tá, depois moi, que em tupi tem o significado de avô, de avós, né? Ou seja, revelando que os tamoios representavam o grupo tupi que vivia há mais tempo no litoral brasileiro. Nós estamos falando sobre isso. Os índios tamoios habitavam em uma extensão que ia do litoral norte do estado de São Paulo, né, que é ali de Bertioga, vem para cima ali, ó, até o Vale do Paraíba, região dos lagos. Ali, na verdade, ali Cabo Frio, aquela região ali, né? Porque por isso que eu falei, Baía da Guanabara, tá tudo em entorno ali, né? No Rio de Janeiro. E nesse território estava incluído a Baía da Guanabara. Estima-se que a população dos tamoios chegava a 70 mil índios. Olha só os tamoios, né? Os índios tamoios dominavam a pesca, com arco e flecha e caça, né? E as mulheres índias cuidavam do plantio. A mulher índia fazia quase tudo, viu? Os tamoios eram polígamos e olha, você vê que coisa interessante, isso eu nunca imaginei isso, né? Eram polígamos e aceitavam com naturalidade a homossexualidade. Olha, isso aí eu jamais pensei que... Ainda mais esses caras que eram antropófagos, pô. Né? Historicamente, participaram de muitas batalhas entre franceses e portugueses. Na verdade, eles apoiavam os franceses, tá? Os franceses convenceram melhor eles do que os portugueses, né? Resistiram bravamente aos confrontos liderados por Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né? Que ele estava lutando contra os franceses, mas como eles apoiavam os franceses, né? Lutaram na Batalha de Canoas também. Mas não resistiram à batalha comandada por Mendes Sá, né? Que conseguiu expulsar os franceses. Mendes Sá era o sobrinho, né, do Estácio de Sá. Bom, além do antropofagismo, eles eram antropófagos, né? Algo que apavorava os portugueses, os tamoios não aceitavam a escravidão e eram bravíssimos. Então um dos grandes problemas é que o português estava aqui querendo escravizar, né? A ideia deles era essa, né? Sobre o gentil.
eles catequizavam e escravizavam o indígena. Então eles detestavam os portugueses, né? Por isso que eles se aliaram a franceses, né? Esse fato serviu de motivo para que os portugueses realizassem um grande genocídio. Eu lembro que eu comentei do Goitacás, né? Que já são ali vizinhos com os tamoios também, né? Esse genocídio, além dessa matança com as bandeiras, que não conseguiam fazer com que eles fossem escravos, e eles, como eram muito ferozes, era um problema constante. Então, o que eles fizeram? Eles, na verdade, fizeram aquilo que a gente comentou ontem, que aconteceu no México, aconteceu lá no Peru. E como esse povo, os europeus, trouxeram a doença para cá, eles também usaram a doença para fazer uma guerra bacteriológica, ou seja, muitos foram exterminados por doença. A gente até comentou sobre Tibiriçá que era Tupiniquim, né? E o Cunhambebe, que era um tamoio, né? Um tupinambá. Muito bem. Agora, né? A gente falou tamoio, mas na verdade eram ligados aos tupinambás, né? Olha lá, Tupinambá era filho do avô. O avô era o tamoio, né? Ou seja, descendente, né? Ficava ali Rio de Janeiro, Recôncavo Baiano. Nós já mostramos no mapa lá. Uma característica marcante dos tupinambás era a prática do canibalismo, acabamos de citar, né? Herdou do avô, né? Acreditavam que, ao consumirem a carne de pessoas, poderiam adquirir suas qualidades, tipo inteligência, coragem, habilidade bélica, etc. Então, isso é um fato, né? Só com uma diferença, porque esse pessoal, eles praticavam o canibalismo, mas assim como um ritual, para adquirir as qualidades do adversário. Já no Goitacás, eles eram mais violentos ainda, e o canibalismo também era por alimento. Eles comiam como alimento, tá? Certo que ele não pegou as viroses porque o alimento dele era um conterrâneo dele, um índio lá, né? Não era um europeu cheio de viroses de animais e plantas, né? Que lá se comiam na Europa. Muito bem. Moravam em malocas, olha. Até hoje, né? Tem o problema das favelas aí e tal, né? Eu fiz uma similaridade, desculpem, gente, porque favela não tem só na região do Rio, né? São Paulo tá cheio, BH tá cheio, todo quanto lugar tem, né? Aqui em Jacareí nós temos. Bom, cada grupo local ou tribo tupinambá se compunha de cerca de 6 a 8 malocas. A população dessas tribos girava em torno de 200 indivíduos. Essas malocas podem ser as tabas, tá? Mas podiam atingir até 600. Olha pra você ver, uma maloca com 600 é bastante, hein? Viviam da caça, coleta, né? Pesca, além de praticarem agricultura, sobretudo de tubérculos, né? Como a mandioca e hortaliça. Tupinambá, isso aí, tá? Bem, gente, a gente dá uma paradinha por aqui. Vamos almoçar, mais tarde já voltamos com mais as 3 partes que faltam dessa live 087. Ela é bem extensa porque ela fala de todo gentil, todas as nações nesse único tópico, né, da live 087. Valeu, gente, até daqui a pouco.